Programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moriá. Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar. Vila Isabel, quadra O, número 6, no final da primeira rua da Coab Nova. E disse Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te convidar ao capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acho que você já percebeu o que se trata nessa noite, do que iremos falar nessa noite. E o tema da mensagem não podia ser outro: misericórdia. Essa palavra tão popular, entre as pessoas, né? Porque todo mundo, quando acontece alguma coisa, diz o quê? Misericórdia. Quando acontece alguma coisa ruim, misericórdia. Então vamos entender que não é apenas uma palavra para ser dita ou escrita em um papel. Misericórdia vai muito além de uma palavra, e que eu possa ser esse instrumento de Deus para trazer o significado da palavra misericórdia. Misericórdia é um entre muitos dons da graça, benefícios que a graça tem, melhor dizendo. A graça de Deus é o motivo de estarmos hoje aqui, tendo essa oportunidade. A graça de Deus é o benefício de Deus, é o favor de Deus. A graça é a bondade de Deus. E nós hoje vivemos o tempo da graça. Hoje, filho, filha, você que está ouvindo o programa Salva Vidas, você está vivendo o tempo da graça. Isso quer dizer que você tem o quê? Você tem a oportunidade de mudar a sua vida hoje. Eu não sei em que situação você está, não sei qual é o momento da sua vida que você se encontra, mas hoje você tem a oportunidade de viver a misericórdia, de alcançar a misericórdia, de viver a graça de Deus. A graça é a bondade de Deus, a graça é o favor de Deus, a graça é o perdão de Deus. Então, a humanidade hoje, ela precisa entender essa palavra para que ela possa se beneficiar. Porque até então a humanidade conhece apenas como um dito popular entre muitos outros ditos. Mas assim, minha filha, perceba que quando Jesus, ele diz assim, ó, vai e aprenda, ide e aprenda, o que significa misericórdia, ele está chamando a nossa atenção para uma coisa muito importante. E a mensagem dessa noite requer demais a sua atenção, filha. Meu filho, a mensagem dessa noite requer a tua atenção. Então, misericórdia é graça, e precisamos aproveitar essa graça, porque, minha filha, meu filho, se existe ainda misericórdia no mundo, é por causa da graça. Se ainda existe bondade, é por causa da graça. Então a graça de Deus tem esse poder, a graça de Deus. Se você entender nessa noite a importância da graça na nossa vida, você vai entender que quando nós acordamos, estamos tendo a oportunidade de ser uma pessoa melhor, a oportunidade de consertar os nossos erros, isso tudo por causa da graça. Mas eu tenho uma notícia para passar para você. A graça, minha filha, meu filho, ela existe até que venha o juízo. Depois que o juízo vier, minha filha, meu filho, eu vou falar acerca dessa questão um pouco mais à frente. Quando o juízo vier, aí ninguém vai poder fazer nada. Você não vai poder fazer nada, seu pai não vai poder fazer nada, sua mãe não vai poder fazer nada, seus irmãos não vão poder fazer nada, a igreja não vai fazer nada, vai poder fazer nada, o apóstolo que está ministrando aqui não vai poder fazer nada, os pastores não vão poder fazer nada. Quando o juízo vier, a graça, ela não tem como existir mais, porque estamos vivendo o tempo da graça. E para que você entenda, minha filha, o que eu estou falando contigo nessa noite, eu quero te levar aqui a um livro
que está em Atos capítulo 20, se eu não me engano, e depois iremos retornar aqui para entender tudo que Deus está falando. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo trabalhamos, necessário auxiliar os enfermos. Não é em Atos, perdão, está aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Achei, está aqui em Tiago capítulo 2, Tiago, no finalzinho aí você vai achar Tiago, capítulo 2, você vai entender o que eu acabei de dizer, e depois iremos retomar do início. Capítulo 2, versículo 13, olha o que é que diz aqui: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que interessante isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que aprendemos lá no Evangelho de Mateus capítulo 5? Que para ter misericórdia, para alcançar a misericórdia, é preciso ter misericórdia. Então, voltemos para que assim a gente venha entender toda a mensagem, e que o Espírito Santo de Deus continue falando de uma forma muito especial com a sua vida. Então, lemos aqui no Evangelho de Mateus algumas passagens que Jesus estava pedindo, enviando aquelas pessoas a conhecerem o que era misericórdia, o significado de misericórdia. E eu estava dizendo aqui que misericórdia é graça, e a graça é o favor, é o benefício, é o auxílio de Deus para que a gente encontre a salvação. Então, para que existe a graça? A graça só existe por um motivo: para que você encontre a salvação de Deus na sua vida, na sua casa. Então, a graça de Deus é o benefício, é o auxílio para que você encontre Deus, para que você encontre solução para o teu problema. Pode ser que você ligou hoje o programa Salva Vida dizendo: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E Deus está te dizendo: a misericórdia é a melhor ferramenta que você tem para mudar as coisas. E ao decorrer dessa mensagem você vai entender ainda mais o que Deus quer falar contigo. Então, se você, nós somos embaixadores do reino, porque o embaixador é aquele que representa. Então, quando nós que somos pacificadores, que temos que ser, não é, que promovemos a paz, então quando vivemos essa misericórdia, iremos viver o reino de Deus de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira mais aceitável, porque muitas pessoas não conseguem perdoar o seu irmão, porque reino é perdão, reino de Deus é perdão, é amor, isso é reino de Deus. Você vai encontrar o reino de Deus no Sermão da Montanha, capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Você vai entender o que é reino de Deus. Então, assim, para que você viva o reino de Deus de uma maneira mais aceitável, que você consiga perdoar o seu irmão, que você consiga amar o seu inimigo, que você consiga orar por quem te persegue, porque são coisas que confrontam pessoas que não têm misericórdia. Mas a partir do momento que você vive essa palavra misericórdia, você vai viver o reino de uma maneira mais aceitável. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir amar, você vai conseguir entender, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir caminhar 2 milhas, dar a outra face, negar a si mesmo. Então, assim, minha filha, meu filho, eu quero te levar agora ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, você que está aí no Evangelho de Mateus, eu te peço para que você me acompanhe nessa leitura bíblica, que eu tenho a plena certeza que está sendo edificante para muitas vidas, no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e eu chamo a sua atenção aqui para o versículo 19, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncie
quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que é que está dizendo aqui? Que história é essa? O que significa? Do que se trata? O Evangelho de Marcos quer passar aqui para nós no capítulo 5, versículo 19. Aqui conta-se a história de um jovem, conhecido como o endemoniado Gadareno. Gadareno o lugar, não é o nome do lugar. E Jesus, em muitas das suas missões, ele estava indo para esse lugar chamado Gadareno. E esse lugar tinha um valente, se podemos dizer assim, o valente, a pessoa que tocava o terror naquele lugar. E muitos moradores daquela região não tinha o controle, não tinha como obter o controle daquela entidade, ou melhor dizendo, daquela legião, porque foi assim que os demônios se revelaram para Jesus. E Jesus, ao chegar naquele lugar, Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um propósito, assim como ele tem na minha vida, como ele tem na sua vida, como ele tem na vida de muitos. E chegando nesse lugar, filha, Jesus expulsou os demônios, que eram muitos, por isso chamado legião. E expulsando Jesus esses demônios, desse jovem, a cidade foi liberta. Tem uma frase que essa frase acompanha o meu ministério durante já alguns anos, que é assim: o dia em que Jesus entrar na sua vida, é o dia que Jesus vai mudar a sua cidade. E isso é com certeza um fato, porque quando Jesus entra na vida de alguém, Jesus ele começa a anunciar o seu reino. Mas enfim, Jesus aqui, ele, ao chegar nesta região, a trazer liberdade, como está escrito lá no Evangelho de João, trazer liberdade aos cativos, como diz lá em Isaías, Jesus, ele libertando esse jovem endemoniado, ele tem um desejo de seguir a Jesus. Ele disse assim: Jesus, deixa eu te seguir, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus disse: não, vá para a sua casa, vá para o seu pai, vá para a sua mãe, vá para os seus vizinhos, vá para as pessoas e diga que ainda existe bondade no mundo, ainda existe coisas boas, ainda existe pessoas boas nesse mundo. Você está entendendo, filho, o que Deus nessa noite quer falar contigo? Porque a palavra misericórdia, resumindo ela, significa bondade. Então Jesus, ele disse assim: olha, você não vai comigo, mas volte, volte e vá para a sua casa, para a sua parentela, para os seus amigos, e diga que ainda existe pessoas boas nesse mundo. Nessa noite Deus me trouxe aqui para falar isso, filha, para você, filho. Apesar de tanta crise, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engano, de tanta desconfiança, não sabemos mais em quem confiar, o que confiar, eu venho te dizer que ainda existe pessoas boas nesse mundo. Melhor dizendo, ainda existe um bom nesse mundo. E bom é Deus, bom é Deus. Existe bondade ainda, filho. Apesar de tanta mentira, de tanto engano, de tantas coisas erradas, Jesus disse para aquele jovem: volte para a sua casa, porque possa ser que aquela casa, a casa desse jovem, viesse estar destruída, viesse estar desiludida, assim como está a casa de muitas pessoas que estão ouvindo o programa nessa noite. Você já não confia mais em ninguém, você já você já não confia nas pessoas, e aí você fica vivendo essa desilusão, vivendo essa dor, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa. Você não sabe mais em quem confiar. Você já não sabe mais em quem confiar.
Você já não sabe mais com quem contar. E aí, você não entende às vezes o propósito de Deus na tua vida, porque você, possa ser que aquilo que você esteja querendo no momento, Deus esteja te preparando para isso.